Depois temos mais uma vez e com muito prazer o André. O André já é a terceira ou quarta vez que nos, por aí. que nos visita. Visita, ele não é um convidado, ele está sempre convidado, por natureza. E hoje vamos falar sobre o poder da observação. Não é? O poder, a arte. Acaba por ser um tema muito abrangente, digamos, né? E eu até sou sincero, eu quando pensei em elaborar esta apresentação ou esta conversa convosco, eu pensei, bem, o que é que eu vou tentar transmitir-vos, não é? A vocês e a mim também, não é? Porque eu também aprendo e também me cultivo ao pesquisar, mas depois pensei assim, olha, vou observar a plateia e vou deixar as coisas fluir, ou seja, pus aqui apenas algumas linhas orientadoras para me guiar, para ter uma fluidez de raciocínio, mas acima de tudo vamos falar de acordo também com o que a plateia quiser. Mas pronto, a arte de observar, ou seja, de facto, o poder da observação, ou seja, a forma como nós observamos e vemos o mundo, não é? Determina muito a nossa realidade, não é? Ou seja, a forma como nós vemos o mundo é a forma como ele se comporta para nós, não é? E convém, e é muito importante nós termos essa consciência, não é? Ou seja, termos noção de que aos nossos olhos, não é? Aos nossos olhos, ou seja, o nosso ponto de vista vai determinar muito a nossa realidade, não é? Por isso, atenção ao ponto de vista que escolhem. Ponto de vista, exato. Exato. Eu pus este exemplo porque me lembrei-me de um vídeo, de uma história, acho que foi uma história que partilharam, que uma professora primária decidiu abrir aso à imaginação dos seus alunos e então, num dos testes, ela apresentou esta folha de teste e disse, descrevam-me aquilo que estão a ver, não é? Descrevam-me aquilo que estão a ver. E as crianças, um pouco confusas, não é? Esperando um teste tradicional, mas lá, com a imaginação delas, não é? Porque sabemos que as crianças têm a sua imaginação, começaram a descrever que havia um ponto branco, com um X diâmetro, no centro da folha, ou ligeiramente abaixo, ou ligeiramente acima, com um diâmetro tal, pronto, tudo bem. Ao fim, quase todos os alunos, ou todos os alunos, fizeram a descrição do ponto branco, de facto, não é? Cada um com a sua particularidade, mas todos descreveram o ponto branco. E a professora ao fim perguntou, olha, vocês muito bem descreveram o ponto branco, não é? E o resto que está à volta, que corresponde a 99%, não é? A 99% do que está na folha, não é? Ou seja, tudo bem, ou seja, está certo, a resposta estava certa, ok, descreveram o ponto branco, mas esqueceram-se de ver o resto, ou seja, que às vezes acontece connosco, não é? Às vezes focamos-nos num pormenor da realidade, não é? Do mundo, não é? E esquecermos que à volta existe um sem fim de opções que podemos observar, não é? Que podemos observar e que podemos apreciar e que podemos incluir, digamos assim, na nossa forma de ver o mundo, não é? Muito importante, assim, acho que um exemplo tão simples torna-se tão elucidativo e tão construtivo. Pronto, lá está, o ponto de vista, não é? Ou seja, muito importante nós percebermos qual o ponto de vista que queremos escolher. Ou seja, felizmente foi-nos dada essa opção. Ou seja, foi-nos dada a opção de escolher, de escolha. Ou seja, nós podemos escolher se apreciamos uma paisagem, não é? Neste momento, se apreciamos a beleza que a natureza nos dá, não é? A beleza que é gratuita, não é? E disponível para nós apreciarmos. Se quem fala da natureza fala de uma pessoa, também faz parte da natureza, pois, mas também ver o bom de uma pessoa, por exemplo, ver o bom de uma situação em particular que nos acontece, ou do nosso emprego, ou de um familiar, ou seja, ponto de vista, é mesmo isso, ou seja, por mais que, e isto até
mais facilmente o exemplo se consegue observando observações de duas pessoas sobre o mesmo tema. Por mais que elas discutam e tentem ter a razão, não é, que está ali, tentem ter a razão, tudo vai depender do ponto de vista da pessoa. Não é? Ou seja, as duas têm razão, porque cada uma está a ver o seu ponto de vista. Não é? E isso é importante também termos essa consciência, não é? Para muitas vezes, eu já falei nisto aqui numa das palestras, não é? Que é colocarmos no ponto de vista da outra pessoa. Ou seja, deixa-me perceber como é que o Luís ou a Fernanda está a observar este tema, não é? Para eu perceber, não é? o ponto de vista deles, não é? E me adaptar e no fundo, colaborar, não é? E cá está, acima de tudo, compreender o porquê deles terem determinada atitude, ou determinada palavra, determinada ação. Ou seja, só compreendendo o ponto de vista da outra pessoa é que percebemos a sua atitude. Agora, se tentarmos cruzar ou valorizar o nosso ponto de vista em detrimento do ponto de vista da outra pessoa, em busca da razão, entramos em choque, geralmente, não é? Geralmente entramos em choque. E muitas vezes eu faço muitas vezes esta questão preferimos ter razão ou ter paz no coração, não é? Às vezes o ter a razão é muito natural, o ego, não é? O nosso ego, não é? Chamar por nós, não é? Ou seja, chamar pelo nosso orgulho de ter a razão, não é? Mas cá está, não é? Será que isso nos traz uma vantagem no fim? Não é? Ou seja, aquela, entre aspas, competição que às vezes fazemos com outra pessoa, com um familiar, amigo, não interessa, só para ter a razão, ou seja, para levar a taça. Mas levamos a taça, mas levamos descontentamento, levamos revolta, levamos raiva, não é? Que depois, claro, vai ter as suas consequências, não é? Porque vai nos levar a sofrimento, lá está, não é? Ou seja, e o sofrimento, mais uma vez, não é? É uma opção, não é? É uma opção nossa, não é? Ou seja, preferimos ter paz, preferimos ter razão, ou preferimos sofrer, ou preferimos estar em tranquilidade, em sintonia, em empatia, não é? É a nossa opção, não é? E muitas pessoas escolhem sofrer, não é? Escolhem sofrer, escolhem carregar uma cruz, não é? Carregar uma cruz porque acham que a vida tem que ser assim, não é? Ou seja, ok, nós estamos aqui, de facto, para aprender, não é? Para evoluir, para crescer, temos um determinado, digamos, trajeto, não é? Mais ou menos definido, não é? Que, com as linhas tortas, digamos, mas que podemos ter um trajeto, não é? Que devemos percorrer, aprendendo, evoluindo, não é? Mas não temos que sofrer, não é? Não temos que sofrer, ou seja, podemos aprender, podemos no fundo evoluir, não é? Ou seja, podemos ver o obstáculo como uma oportunidade, não é? De crescimento, não é? De ver o obstáculo como uma oportunidade de ganhar novas aptidões, não é? Por exemplo, olhando para esta fotografia, este senhor, para chegar onde chegou, não é? Teve, entre aspas, que sofrer um pouco, não é? Sofrer, usar o termo sofrer, mas empenhar-se, se calhar podemos usar esse termo, não é? Ou seja, empenhar-se um pouco para chegar onde ele chegou, não é? Porque teve que escalar uma montanha, com certeza que teve muitos obstáculos pelo caminho, com certeza que fisicamente sentiu-se mais frágil, momentos altos, momentos baixos, mas chegou e agora está a contemplar, não é? No fundo, o alcançar do objetivo, não é? E porquê é que ele chegou ali, não é? Porque se calhar tinha esse objetivo, não é? Ou seja, tomava como real, não é? O alcance desse objetivo, ou seja, o observador determina a realidade, ou seja, aquilo que nós observamos, ou seja, o resultado final que nós queremos obter, não é? Que nós pretendemos obter, às vezes nem sempre, mas é que vai determinar a nossa realidade, vai nos dar a força, a capacidade, o movimento, não é? Para atingir essa realidade. Por isso, é o que eu digo, temos a opção, não é? Podemos escolher, não é? Que resultado é que nós queremos ver, não é? Queremos ver o resultado, sim senhor, de alcançar o objetivo, ou queremos ver
dificuldades, queremos ver retração, queremos olhar para os mas, não é? Queremos olhar para os obstáculos, queremos olhar para o que nos trava, não é? Isto em tudo, na vida, não é? Em tudo, ou seja, mais uma vez, no trabalho, numa relação, numa pessoal, familiar, no conjugal, não é? Ou seja, o que é que nós queremos ver, não é? E cá está, a forma como observamos determina a inteligência e determina o que vemos, não é? Mais uma vez, não é? Indo para trás, não é? Indo para trás, a forma, o que vamos observar o quê? O ponto branco ou tudo que está à volta, não é? Ou seja, o que observamos determina o que vemos, ou seja, determina a nossa realidade. Já repararam neste potencial que nós temos, não é? É fantástico, não é? Só por uma simples mudança de observação. Ou seja, eu já usei este exemplo numa outra palestra, mas acho que é sempre bom, reforçar, nunca é demais. Nós temos isto e muito mais, não é? Aqui, até por 3 pontinhos, não é? Infinito, não é? Observador, não é? O observador, aqui, não é? Vai olhar, não é? Por exemplo, para este bocadinho da realidade, não é? Este espaço, não é? Espaço temporal, espaço físico, não é? E daqui vai gerar uma consequência, uma ação, não é? Uma ação, uma consequência, mas tem tudo o resto de possibilidades de escolha, que vai gerar, com certeza, uma ação diferente na sua vida. Pronto, aqui também termos muito genéricos, que se fala, com certeza, quase em todas as palestras, não é? Ou que se não se fala, pensa-se, não é? Durante o nosso dia-a-dia, não é? O ser feliz, não é? Ser feliz é um termo que é muito vago, há muitas explicações, há muitas dicas que nos ajudam a tentar ser feliz, não é? Mas eu por acaso, estes dias também li a arte, não é, de observar e a arte de agradecer, e até gostei desta descrição, que era agradecer, não é? Ou seja, para ser feliz vamos agradecer, não é? Porquê? Porque ao agradecer, automaticamente reconhecemos onde estávamos, não é? E para onde viemos, ou seja, onde estávamos e onde estamos neste momento, ou seja, recorda-nos aquilo que, no fundo, vivemos, aquilo que caminhamos, não é? Para ser o que somos neste momento, não é? E recorda-nos também e ajuda-nos a reconhecer quem nos ajudou, não é? Nesse trajeto, ou seja, quem nos ajudou, quem nos alertou, quem nos deu a mão, não é? Quem nos ensinou, ou seja, o estar agradecido ajuda nesse reconhecimento, nesse autorreconhecimento. Reconhece ao mesmo tempo as experiências boas ou más, não é? Mas que podem ser construtivas, não é? Que vivemos também, ou seja, o estar agradecido também reconhece o que vivemos até aqui e permite, ao mesmo tempo, claro, ver todas as sequências que levaram ao momento onde estamos agora, ou seja, permite-nos fazer tipo cá está, uma observação, ou seja, agradecemos, não é, por alguma coisa, e isso permite-nos observar, não, permite-nos ver de cima e dizer, olha, sou o que sou graças a isto e a isto, não é? Sequências e as consequências que levaram ao destino final. E como é óbvio, não é? Vai nos dar automaticamente uma sensação de maior receptividade para o que ainda pode vir, não é? Sentimos mais carinhosos também, sentimos inclusive que podemos perdoar, que também ajuda no processo, como é óbvio, não é? Sentimos-nos melhor adaptados também e se calhar mais felizes, não é? Vamos experimentar, não é? Vamos experimentar agradecer. Agradecer, ao que eu digo, por coisas simples, não é? Por respirar, por viver, por ter luz natural, não é? Por ter sol, por ter chuva, não é? Podemos estar agradecidos por tudo, não é? E automaticamente, não é? Isso abre-nos, não é? Abre-nos bastante para acolher, não é? Digamos assim, tudo de bom que existe à nossa volta. Cá está.
até onde, muitas vezes, é que nós queremos ir, ou seja, qual o objetivo da nossa vida, ou seja, qual é o objetivo da nossa vida, cá está, onde é que queremos ir, onde é que queremos chegar, isso é super importante, não é, para nós, não é, termos uma noção de qual é o nosso horizonte, não é, ou seja, onde queremos chegar, porque só assim, ao ver ou ao projetar onde queremos chegar, é que podemos definir uma estratégia, não é? Ou seja, convém a pessoa ter uma consciência, cá está, não é? Ter uma interiorização daquilo que quer ser, não é? Como se observa daqui a 1 mês ou 2 meses, ou seja, onde se vê. Ou seja, ok que nós temos que viver o momento, sem dúvida. Ou seja, nós temos que viver o momento, temos que estar presentes e estar atentos ao que os nossos sentidos nos mostram, sem dúvida, não é? Mas ao mesmo tempo também temos que ir construindo um futuro, no presente, claro, não é? Mas vamos construindo um futuro, mas para construir um futuro precisamos saber onde queremos ir, onde queremos chegar, ou seja, ter objetivos, não é? E isso é importante. É importante porque nos permite depois ver uma estratégia, não é? Permite-nos ver, construir, adaptar a tal estratégia que nos vai fazer chegar ao tal objetivo. E cá está. Isto aplica-se em tudo. Aplica-se inclusive na área profissional, claro, não é? Na área profissional, ou seja, na área da própria evolução do ser humano, ou seja, porque é que atualmente temos telemóveis, não é? Que tiram fotografias, têm internet, fazem vídeos, temos tecnologia sem fio, porque alguém desejou isso, alguém sonhou com isso, alguém teve esse objetivo, não é? E construiu uma estratégia para alcançar, não é? Porque é que temos agora esta projeção de slides? Porque alguém achou, o quadro já está um bocado antiquado, e se houvesse assim alguma forma, e passou-se para os acetatos, não é? Os acetatos e tal, e agora já se projeta em computador, ou seja, porque alguém pensa, os acetatos depois é chato, aquilo ocupa muito espaço, depois perde-se, e no computador, isso, ou seja, é preciso ter um objetivo para evoluir, não é? E nós estamos onde estamos, não é? Porque ao longo da evolução da humanidade houve sempre alguém com um objetivo, não é? Claro que isto aqui é uma coisa importante, que atualmente, não é? Nós chegamos a um ponto de evolução da humanidade, não é? Em que temos às vezes pouco, entre aspas, tempo, não é? Temos pouco tempo para ver objetivos, não é? E porquê? Porque andamos muito distraídos, não é? Distraídos por isso mesmo, pelos telemóveis, por exemplo, não é? Pelos telemóveis, pelo e-mail, pelo trabalho que também nos ocupa, pela publicidade, pela televisão, não é? Ou seja, andamos um pouco distraídos, um pouco adormecidos. Nós andamos adormecidos. Eu acho que a sociedade anda um pouco adormecida. Porquê? Porque ao estar adormecida também não questiona, não é? Também aceita tudo, não é? Mas de vez em quando nós devemos parar, não é? E ver. Parar e ver. Ver a nossa vida, ver o que queremos da nossa vida, ver para onde queremos ir. Quem diz a nossa vida diz até a vida de quem nos rodeia, a vida, até, sei lá, criar alguma coisa. Não é? Nós pensamos que já está tudo criado. Não é? Pensamos, já se criou tudo, já se inventou tudo que se tinha para inventar e aceitamos este comodismo que atualmente a nossa sociedade nos permite, não é? Temos muito conforto, temos cá está muitas distrações, não é? E é engraçado que as pessoas, quando não têm nada para fazer, sentem-se estranhas, não é? Sentem-se mal, não é? Sentem-se, parece, não tenho nada para fazer, me sinto mal, não é? Mas aí tem uma oportunidade de criar, não é? Ou seja, quando não tem nada para fazer, tem uma oportunidade de criar aí, e de pensar, ou até de descansar, não é preciso estar sempre a criar, não é? Mas há muita gente assim, ou seja, quando há um momento de pausa, tipo, já vi o mail, já vi o Facebook, já vi tudo, já tenho o trabalho adiantado, e agora o que é que eu faço? Não é? As pessoas ficam assim um bocado perdidas, mas
Mas pronto, aproveitem também esses momentos, não é? De pausa, esses momentos de relaxamento, de apreciação. Pronto, podem simplesmente apreciar, agradecer, podem simplesmente ser felizes também, não, é o que eu digo, não é preciso estar sempre a ser criador, não é? Mas atenção, atenção ao tentarem estar despertos, não é? Tentarem estar despertos nesta vida, não é? Porque às vezes estamos muito adormecidos, lá está, não é? Ou seja, estamos muito adormecidos e convém aproveitarmos o dia-a-dia e criar a tal estratégia, a estratégia que nos convém, não é? E atenção, porque nós adotamos vários tipos de observadores, ou seja, vários tipos de eu, ou seja, qual é o eu que se, digamos, enraiza neste momento, não é? E esse eu, esse observador, pode, entre aspas, tiranizar-nos, ou seja, pode-nos bloquear, não é? Pode-nos manter pequenos e, entre aspas, ignorantes. Ou seja, que observador é que eu escolho? Lá está, ponto de vista, não é? O ponto de vista. Para onde é que eu olho? Ou seja, para onde é que eu vejo, não é? Que realidade é que eu decido ver? Exatamente. Ou seja, atenção ao observador que escolhem. Mais uma vez, o observador determina a realidade, não é? Por isso, escolham bem, não é? E podem escolher, que é, acima de tudo é isso, é que podemos escolher. Por isso, acordados, não é? É estarmos acordados. Muito bem. O que é que acontece? Em muitas situações, não é? Como estamos habituados a ser, é mesmo essa palavra, a ser, enraizamos a pessoa, enraizamos a atitude, enraizamos as características daquele observador, muitas vezes mantemos-nos nessa observação, nesse modo de estar, não é? Nesse modo de ser, não é? Que pode ter até inclusive uma intenção de proteção, ou seja, pode ser algo protetor, porque cá está, é algo conhecido, não é? Algo conhecido e acabamos por nos manter no conhecido, não é? Na realidade que conhecemos. Mas lá está, pode limitar-nos a progressão, pode limitar-nos a aprendizagem e a oportunidade de ser feliz, que é de todos, não é? Isso acontece muito e temos também que respeitar também o ponto de vista. Se outra pessoa quiser manter-se naquele observador, temos que aceitar, não é? Não vamos, como falámos numa outra palestra, não é? Ou seja, só ajudamos quem quer ajuda, não é? Ou seja, quem pede por ajuda, não é? Ou seja, quem nos abre a porta para ser ajudado, não é? Ou seja, às vezes a pessoa pode querer e pode, aquele observador, naquele momento, para aquela pessoa, pode ter um significado, não é? A pessoa pode ter um significado e pode querer se manter assim, não é? Para nós, pode não ser a opção mais certa, não é? Porque nós já estamos a ver outras coisas, não é? Mas para aquela pessoa pode ter um significado, não é? E aí temos que compreender e aceitar que a pessoa veja o mundo daquela forma. Ou seja, isto até para evitar conflitos e tudo, não é? Ou seja, temos que deixar, porque é uma opção, não é? Que quem nos rodeia escolhe, não é? E respeitar, a escolha da forma como observa o mundo, não é? Para nós, não é? Temos um objetivo, não é? E para nós a felicidade, não é? Tem este parâmetro, tem esta condição, não é? Mas para outra pessoa, apesar de nós vermos que ela não está a ser feliz e ela própria saber que não está a ser feliz, não é? Mas aquilo pode trazer-lhe um significado, não é? É como as doenças às vezes, não é? As doenças muitas vezes vêm acrescentadas de um significado, não é? Às vezes mais simples, não é? Uma chamada de atenção, por exemplo, não é? Às vezes uma forma de atrair atenções, é mesmo assim. Ou então também resultado de conflitos emocionais, não é? Ou seja, a pessoa, aí já é uma consequência, não é? Aí já é uma consequência. Mas pronto, ou seja, saber que o ponto de vista que nós temos pode sempre ser mudado, não é? Apesar de nos parecer o mais confortável, não é? Pode sempre ser mudado e podemos abrir portas, não é? Podemos abrir portas para outro caminho, não é?
mas ao mesmo tempo respeitar o ponto de vista do outro, não é? Como é óbvio, não é nada de novo que eu estou a dizer. E o que é que acontece? Às vezes, como observadores, não é? Nós cada vez mais racionais, cada vez com mais informação, cada vez com mais facilidade de pesquisar, não é? E de tentar perceber, tentar compreender, tentar ter razão, lá está, ok, mas vamos ficar no perceber e compreender. Por exemplo, eu falo no caso da saúde, não é? Na saúde. Deixa-me perceber porque é que eu tenho um problema no estômago. O médico disse que eu tinha o intestino tal, deixa-me ver que motivos, e a pessoa vê, isto é uma doença crónica, tendência para tomar medicação a vida toda, terá que fazer exames regulares porque pode vir a ter cancro, e a pessoa percebe a doença e compreende a doença, não é? E então o que é que acontece? A pessoa enraiza a doença, não é? Ou seja, tanto percebe como compreende, como vive e é mesmo aquela doença, é o que ouve e o que lê, não é? Ou seja, limita logo, à partida, qualquer tipo de melhoria, não é? Eu já falei nisso também noutra palestra, ou seja, cuidado, não é? Com aquilo que ouvimos, que lemos, não é? Que aceitamos como certo, não é? Cuidado com aquilo que aceitamos como certo, isto na área da saúde e não só, não é? Nós sabemos que o que é hoje, no caso da saúde, amanhã pode não ser, não é? E por isso cuidado quando se pensa que isto é crónico, isto é para a vida toda, eu tenho que tomar medicação, porque o médico disse, ou porque está ali num artigo, não é? Cuidado, porque se de facto aceitamos isso como certo, não é? O nosso observador, não é? Vê aquilo como certo, a consequência é aquela e ponto final, somos doentes, ponto, não é? Porque aceitamos, não é? Por isso às vezes eu, mesmo até em consulta, às vezes as pessoas dizem, mas eu quero compreender porque eu fiz exames. Por exemplo, apareceu-me lá estes dias uma senhora que estava com uma dor muito forte a nível lombar, mas já tinha feito imensos exames e felizmente não tinha nada. Pronto, ok, é normal. É normal as pessoas procurarem um motivo para aquela dor. É normal e legítimo, não é? Temos que fazer um diagnóstico e retirar as hipóteses, não é, possíveis daquela dor. Mas felizmente a senhora não tinha nada, ou seja, não tinha nada que motivasse aquela dor, ou seja, nada físico, não é, que motivasse aquela dor. E então ela já tinha ido a vários médicos e tal, e ela disse, mas eu quero perceber o porquê de eu ter isto. E eu disse assim, olha, vamos fazer assim, não queira perceber, perceba antes aquilo que quer, ou seja, onde é que quer chegar, não é? Ou seja, que pessoa quer ser, não é? Ou seja, já está visto que fez 1001 exames e não tem nada, ótimo, excelente, não é? Fantástico, não é? Ou seja, a senhora está aqui, não é? Ou seja, a paciente estava aqui com a dor, não é? Tinha a dor. E claro, como é óbvio, é uma dor incapacitante, inclusive teve que estar uns meses acamada porque não se conseguia levantar, ok. Mas a senhora quer passar, não é, para aqui, não é, o paciente sem dor, ok. Mas ela queria perceber, não é? Primeiro queria perceber isto e depois queria perceber isto. E eu disse-lhe assim, olha, vamos fazer assim, foque só aqui, não é? Foque só nesta possibilidade, não é? Ou seja, comece a ver, está a observar, a ver, não é? A criar, comece a ver o que pode fazer se não tivesse dor, não é? Comece a sentir, entre aspas, a associar uma emoção, não é? Como se não tivesse a dor, ou seja, ver-se livre, não é? Imaginar o que é que faria se não tivesse a dor, não é? Porque senão, se focarmos aqui ou focamos aqui no mas, não é? No mas ou no porquê, não é? No porquê, constantemente nunca conseguimos sair daqui, não é? Porque estamos sempre focados no problema, ou seja, estamos sempre focados no problema, arranjamos sempre justificações para não melhorar. Ou seja, eu estou bom, mas eu tenho um problema.
não é? Eu estou bom, mas eu tenho uma hérnia. Não interessa, tenho uma hérnia, por isso tenho que ter dor. E pronto, por isso cuidado às vezes em querer compreender tudo. Às vezes temos que ser mais descontraídos, menos complicados. É mesmo o termo, menos complicados. Não vale a pena às vezes, no fundo, martirizarmos ou sofrermos. Não vale a pena também reforçar o sofrimento. Ou seja, podemos escolher, lá está, descomplicar. Ok, vamos ver onde eu quero chegar, ver onde eu quero ir. O mas e o porquê às vezes são inimigos, não é? Porque nos arrastam para trás, não é? Arrastam para o problema, não é? Por isso. A maior parte das pessoas são de facto assim, não é? Portanto, isso é algo que é legítimo. Sim, sim. Nós também não somos programados de maneira diferente, que é aquilo que tu estás aqui a tentar fazer, não é? Estás a tentar reprogramar. Sim. E é aquilo que estavas a fazer com esta senhora, tentar reprogramar. É. E de facto, e disseste uma coisa importante, o sofrimento e a dor são um sinal. São um sinal de que alguma coisa não está bem. feita. Portanto, não interessa saber porquê, porque o porquê já se perdeu há muito tempo, de facto. O que interessa é para quê. Sim. E o que tu fizeste a esse esquema, de facto, é isso. É para que é que eu senti esta dor? Para que é para me projetar para outro local que não este onde estou? Sim, sim. Daí que a cristalização nos porquês, e isso aqui nós, em termos de espiritismo, Abordam muito, não é? vivenciamos isso a toda a hora. Temos pessoas que nos procuram para querer saber, mas porquê que eu estou a passar por isto, mas porquê que eu sou... E nós não somos bruxos, não é? Se fôssemos, Pois. se calhar até podia ganhar uns copos. Sim. Mas não somos. Logo não conseguimos adivinhar. É que a gente podia tentar, não é? As pessoas ficavam felizes. Mas o objetivo é precisamente esse. É para que está a sofrer? Sim, sim, sim. Já, que é para aprender. E de facto, ainda bem que falaste nisso, porque em muitas situações, não é? Eu falei aqui, ok, não vamos compreender, não vamos perceber, ok, em algumas situações sim, mas por outro lado, não é? Em muitos momentos, não é? Essa questão do para quê, não é? Ou então, não é? A própria presença da dor, porque cá está, também não vamos ser fundamentalistas, não é? A dor é um mecanismo de defesa, não é? A dor é um mecanismo que nos alerta para nos afastarmos de um problema ou de uma situação que nos é agressiva, não é? Que nos é maléfica. Ou seja, se isto for um fogão e estiver muito quente, eu aproximo-me do calor e afasto-me. A dor da queimadura permite-me afastar do problema, não é? E na nossa vida também, às vezes uma dor, seja física ou emocional, permite-nos também, cá está, observar. Isso é a oportunidade que nos dá. Dá-nos a oportunidade de observar, se calhar, o problema de outro ponto de vista. Ou, não é? Outro ponto de vista e perceber, mas cá está, para quê? Não é? Para quê é que eu estou a ter este problema? Não é? Para crescer, para evoluir, para mudar, lá está, para mudar. Não é? Geralmente, quando existe uma dor, não é? Ou uma dor, ou um problema, ou uma doença até, não é? Nós podemos, inclusive, questionar, não é? Mas isto surgiu, qual foi o motivo? Não é? E se calhar, às vezes, conseguimos a explicação, não é? E muitas vezes, não é? Se formos mais fundo, não é? Percebemos que uma percentagem muito grande das doenças, não é? Das doenças, tem uma base, não é? Emocional, uma base ou uma fragilidade, digamos. Claro que se eu chegar aqui e bater com o joelho, não há base nenhuma, não é? Ou seja, é de um traumatismo, pronto, ok. Mas, se eu não, por exemplo, se eu não tiver nenhum traumatismo no joelho, não é? E começar-me a doer, e impede-me, manco, e impede-me de me caminhar, de me dirigir, de alcançar algum... Às vezes, não é? Olhando para a função que me dá a perna, que é caminhar, não é? É dirigir-me a um lugar, não é? Às vezes este significado pode ser, há algo na tua vida que te está a impedir de caminhar, por exemplo. Não é? Podemos ver dessa forma. Não é? Ou seja, o que é que na minha vida me está a impedir de caminhar, de progredir? Ok? Que eu não estou a compreender. E o meu corpo está-me a dar sinais. O meu corpo está-me a dar sinais. Que eu tenho uma dor num joelho que me está a impedir de alcançar algo, mas a dor se calhar não é o joelho. A dor se calhar não está no joelho. A dor se calhar surge para me tentar acordar, lá está, acordar,
que existe alguma coisa no campo sentimental, emocional, relacional, não sei, que me está a impedir de chegar a algum lado. Ou seja, isso já depois entrávamos noutro patamar, não é? Mas sim, ou seja, às vezes, não é? Para dar o salto, não é? Ok, podemos simplesmente apagar, não é? Podemos simplesmente apagar e reestruturar, reprogramar uma nova realidade, sim. Mas às vezes também podemos perceber, entre aspas, eu disse para o bocado para não percebermos, mas podemos compreender o motivo que este problema nos vai facilitar, não é? A progressão e a evolução, ou seja, ok, agora percebo o porquê daquela questão, logo permite-me libertar do problema, ou seja, às vezes, neste caso, pronto, a dualidade, sim, mas a compreensão de certas coisas permite-nos também libertar-nos delas, não é? Mas às vezes a compreensão no sentido de cá está aqui, a compreensão do problema como um todo, não só da doença, não é? Ou seja, se a pessoa quiser compreender a doença em termos patológicos, não é? Em termos fisiológicos, eu tenho isto porque o meu estômago produz mais ácido, ou o meu intestino não está a fazer a digestão corretamente, não absorve os nutrientes, não sei o quê. Isso compreende-se a doença, mas não se compreende o todo, não é? É diferente. Quando eu falo em perceber ou compreender, é diferente compreender este bocadinho, não é? Ou compreender este bocadinho. É diferente. Ou compreender o bocado maior, o todo, aí sim é que nos permite libertar e evoluir, não é? Pronto, aí foi bom relatar isso. Exato, conhece, mas é conhecer mesmo, não é só conhecer um bocadinho. Só que a maior parte das vezes eles preferem perguntar ao médico. Ele já, então diga-me lá como é que eu sou. E as pessoas depois acreditam no que os outros dizem que elas são. Se for um médico, Não é? então, não é? Se for um médico, Não importa nem quanto a qualidade do médico. a palavra santa. Mas é isso, ou seja, conhecermos, mas mesmo, não é? Conhecermos mesmo. E às vezes os problemas são oportunidades para nos conhecermos, não é? Depois, também falar um pouco do tempo, não é? O tempo, o que é o tempo, não é? O que é a vida, não é? O que é a observação do tempo e da vida, não é? Muitas vezes nós recordamos, não é? O que é que recordamos do nosso passado, não é? Geralmente recordamos situações onde associamos emoções que nos fazem tirar a respiração, emoções fortes, emoções agradáveis e também as desagradáveis, como é óbvio, não é? E isso depende, lá está, da forma como observamos o momento naquele espaço / tempo, não é? Como observamos e como sentimos, não é? Que emoção é que associamos naquele momento, não é? Por isso, usando uma pequena expressão, digamos, de um colega, um amigo, que regularmente reforça essa questão, o carpe diem, não é? De facto, vivermos com intensidade, não é? Com intensidade, apreciando cada momento, sentindo cada momento, não é? Observando, lá está, observando cada beleza, não é? Ou seja, temos muito para observar, temos muito para sentir, por isso vamos tentar fazê-lo e tornar cada tempo, não é? Cada momento, cada segundo numa situação que nos faça relembrar no futuro. Depois também pus aqui, lá está, a reforçar essa questão, ou seja, o observador determina os passos do tempo, ou seja, às vezes, lá, como eu disse, estamos adormecidos, não é? Estamos adormecidos e o tempo passa, e por isso é que as pessoas dizem: o tempo passa tão rápido. Estamos a dormir. Como é que não há de passar tão rápido, não é? Nós, geralmente, quando dormimos, não é? Quando estamos no sono, não é? Não temos a percepção do tempo, de facto, não é? Ou seja, deitamos, adormecemos, toca o despertador, passaram 8 horas e não temos a percepção do tempo, não é? E 8 horas passaram-se, mas se nós estivermos de facto acordados 8 horas, sentados ou deitados na cama, aquilo parece uma eternidade, não é? Nunca mais passa, fogo, nunca só passou 1 hora. E de facto o observador determina os passos do tempo, por isso a mensagem é estar acordados durante o dia, pelo menos. Estar acordados durante o dia, ou seja, vamos estar acordados, não é? Porque de facto às vezes andamos adormecidos, por isso é que parece que o tempo passa rápido, não é? Porque estamos tão embrulhados com as distrações, não é? Que
que falamos, não é? Que temos, não é? Todo o dia, é rádio, é telefone, é publicidade, é televisão, é muita coisa que nos distrai e que nos faz estar um bocado hipnotizados. Aqui reforçar novamente que o observador determina o resultado. Pronto, só para relembrar, não é, que temos essa capacidade. E uma coisa gira, que as coisas surgem antes de que elas se sucedam. Ou seja, surgem aonde? No nosso sistema nervoso. Não é? Ou seja, o nosso processo neurológico, não é? Ao determinar um resultado, ou ao antecipar, entre aspas, um resultado, não é? Começa a adaptar-se àquela visão, para o bem e para o mal. Não é? Para o bem e para o mal. Ou seja, por isso é que eu digo sempre, cuidado com aquilo que pensa. Não é? Cuidado com aquilo que antecipam. Não é? No desporto, não é? Um jogador por exemplo, um jogador de futebol, que vai a medo de disputar uma bola, com medo que se lesione, qual é a probabilidade de se lesionar? Imensa, porque já está a antecipar algo que lhe pode causar dano. Ou seja, um jogador que vai com toda a convicção, mete o pé duro e nada acontece, porque vai com toda a confiança, toda a convicção. Por exemplo, o Ronaldo, não é? Agora estamos na altura do Mundial, ok? Como é óbvio, ele já está a ver onde quer colocar a bola, num livre, não é? Este até foi num europeu qualquer, ou num Mundial, que fizeram uma entrevista ao Ronaldo, não sei o quê, em que ele rematava ou cabeceava de olhos fechados, olhos vendados. Ou seja, ele já sabia onde é que a bola tinha que ir. Ele não precisava de ver porque já tinha imaginado o resultado. Por isso, o corpo dele, conhecendo, claro, a nível de espaço e tempo, não é? Ele conhecia, ele tinha a bola ali, tinha a baliza, ok, e fechava os olhos. E depois, o corpo dele, antecipando o resultado, com os olhos vendados, ele conseguia marcar golo. No lugar onde ele queria. Não é? E quem diz o Ronaldo diz nós também. Não é? Nós também temos essa capacidade. Por isso, o resultado surge antes de acontecer. Não é? Usei este exemplo do desporto, mas também se aplica nas nossas vidas. Não é? Ou seja, uma reunião importante, não é? Uma conversa com um amigo, com um chefe, com um colega de trabalho, com o que for. Ou seja, atenção ao que antecipam, não é? Muito importante. O que antecipamos, não é? Determina muitas vezes a forma como nos comportamos, determina a nossa ação, determina o nosso modo de agir e pode, de facto, influenciar logo o resultado à partida, não é? Ou seja, por isso não vamos condicionar. A condicionar que seja para um bom objetivo, não é? Para um bom resultado, não é? Por isso, lá está, ou seja, atenção, aquilo que nós antecipamos, aquilo nosso sistema neurológico já começa, com as características que tem no presente, já começa a criar futuro, não é? Por isso, a observação é cuidado, não é? Cuidado, aproveitem-na, não é? E uma coisa que é interessante que é rirmos-nos, não é? Rirmos-nos regularmente, ou seja, expressarmos sorrisos, mostrarmos os dentes, não é? O ato de mostrar os dentes. Ou a falta deles. Ou a falta, não interessa, ou mostrar as gengivas, pronto. É muito importante, não é? Porque o ato de sorrir, não é? O ato de sorrir permite-nos destruturar muita coisa, não é? Ou seja, aqueles observadores que estão fixos, que estão presos, que estão amarrados, não é? Que nos limitam, que nos fazem perpetuar às vezes o nosso ser, digamos, não é? Ao rirmos-nos, não é? Abanamos um bocado aqui o nosso interior, abanamos um bocado o nosso sistema neurológico, uma coisa tão simples como sorrir, não é? E permite-nos, se calhar, acordar e ver que é possível, não é? Por isso o sorrir e o rir é muito importante, ou seja, e mesmo que seja às vezes inicialmente um sorriso até mais forçado, exato, mais forçado, não interessa, ele está associado a mudanças cá em cima, não é? No sistema neurológico. Por isso, riam-se, que é importante. Depois, aqui, pronto, são chaves gerais, digamos, não é? Que no fundo acabam por
resumir um bocadinho aquilo que fui falando, não é? Somos, sem dúvida, aquilo que observamos, não é? Mas somos aquilo que o nosso mais profundo estimado e o estimado desejo, aquilo que for o nosso, atenção, aquilo que for o nosso desejo, lá está a antecipação. Outra coisa que eu acho que vou falar a seguir, que é a intenção, a forma, ou seja, uma coisa é desejar, outra coisa é ter a intenção. A intenção é muito importante. Ou seja, aquilo que for o nosso desejo / intenção, fará a nossa vontade, lá está, fará a nossa vontade. Aquilo que for a nossa vontade, fará a nossa ação. Aquilo que for a nossa ação, fará o nosso destino. Lá está. O destino, que é a realidade que vai acontecer, não é? Surgiu num desejo. Ela, no fundo, o destino surgiu antes de acontecer, não é? Por isso, acreditem e criem e despertem, não é? Acordem, não é? Temos que estar acordados, sem dúvida, não é? Para conseguir ser criadores, no fundo, não é? E diz aqui também, pronto, lá está, mesma coisa, não é? Que semeamos aquilo que colhemos, não é? Ou seja, vai tudo dar ao mesmo, não é? Isto pode-se escolher 1001 frases, 1001 textos, 1001 filósofos, mas depois uma pessoa vai resumir e vai dar tudo ao mesmo, não é? E de facto é verdade, ou seja, se estivermos dispostos a dar aquilo que procuramos, no fundo já estamos no fundo a fazer acontecer, não é? Fazer acontecer, a semear, lá está. O próprio universo vai acabar por nos fazer circular e envolver por essas sementes, não é? E acabamos por criar a realidade. E acreditem que eu por acaso noto isso, vejo em mim, em outros que me rodeiam, cá está, tento observar também para aprender, não é? Tento observar e ver também o que acontece comigo e com os outros, às vezes também ando a dormir, mas também procuro também ver às vezes o que acontece nos outros e vejo, engraçado, aconteceu-te isto, às vezes coisas menos boas, não é? Mas eu sei porquê. E eu a pensar, eu sei porque é que te aconteceu isso, porque tu fizeste isto, isto e isto, e agora estás a ter, entre aspas, o pagamento, digamos, do problema, não é? E o contrário também, às vezes, é que não cairmos na tentação, não é? Não cairmos na tentação de sermos mauzinhos, não é? De sermos mauzinhos. Em cada ato, não é? Que uma pessoa faça, coisas mesmo simples, não é? Coisas tão básicas como tirar um papel para o chão, por exemplo, não é? Não façam isso, porque estão a agir contra a natureza, não é? Contra uma coisa tão simples como cuidar do que é nosso, da nossa casa, não é? Digo eu, não é? E isso é um exemplo super simples, não é? Mas outras coisas, às vezes ajudar um desconhecido, dar uma mão a alguém que precise, ser honesto, por exemplo, se vamos a um supermercado e a senhora esqueceu-se de registar uma compra que nós que fixe, já vou poupar aqui 5 eurinhos. Não, vamos ser honestos, vamos dizer, olha, desculpe lá, mas esqueceu-se de registrar aqui este produto. E ela, obrigado, peço desculpa. Não é isso que vai, claro que não é isso que vai determinar se o supermercado ou se vai ter lucro ou não, mas é o ato em si, não é? O ato, é o princípio, exatamente. E isso podem ter a certeza que isso reflete-se depois no vosso futuro. É quase garantido, ou seja, por isso, em cada momento, tentem ser mais honestos, mais cuidadosos, não é? Porque depois as coisas surgem, não é? As coisas surgem também de feição, digamos, não é? Cá está, o universo acaba-vos também presentear, não é? Se vocês estão a semear, lá está, também vão colher, não é? E é importante isso, ou seja, nós atualmente, como falei, nesta sociedade bastante evoluída, eu acho que estamos num patamar de facto bom em termos de conforto, mas também ao mesmo tempo muito isolados e esta coisa das redes sociais é incrível porque as pessoas por trás do ecrã são más, não é? Descarregam as suas revoltas, as suas raivas, porque ninguém as vê, não é? Então é só escrever um textinho e está feito. Mas cá está, essa revolta, essa raiva, isso ela vai e vem, não é? Isto é tipo um bumerangue, não é? Nós atiramos
E, ok, já me livrei e tal, mandei uma boca, mandei uma observação mais a ferir alguém, não é? A mostrar que posso, que tenho orgulho. Mas aquilo, mais cedo ou mais tarde, acaba por vir outra vez ao dono, não é? Por isso, cuidado, não é? E é incrível que as pessoas às vezes esquecem-se disso, não é? E é mau para elas, não é? É mau para elas, não é? E mau para quem executa dessa forma, não é? Por isso, cá está, como eu falei, ao estarmos agradecidos, não é? Ao sermos honestos, ao observarmos a estratégia que estamos a ter, se é correta. Isto já em termos, estamos a falar para nós, mas também temos que ver a nível da globalidade, não é? Do universo, ver se de facto estamos a ser cuidadosos com quem nos rodeia e com o que nos rodeia, não é? Cuidarmos, ou seja, temos a oportunidade de ver um sol nascer, sermos cuidadosos, por exemplo, com uma coisa tão simples como o próprio lixo, com a separação do lixo, coisas tão simples, não é? E que parecem tão básicas, mas que se vê. Eu até um dia estava em tom de brincadeira a falar com umas pessoas da AGER e a pensar, era interessante a AGER estar uma semana sem varredura. Uma semana. Nem digo recolher lixo. Recolher lixo, ok, pomos ali à porta, ok. Mas era interessante a AGER estar uma semana sem varredores, não é? A ver como é que a cidade ficava. E as pessoas diziam-se, a cidade de Braga é muito suja. É suja porquê? Porque vocês a sujam. Não é? Não é suja porque as pessoas sujam. Não é? As pessoas sujam a própria casa. Ou seja, onde pisam, mas depois criticam. Isto é muito sujo. Não é? Ou seja, é sujo porque nós sujamos. Não é? É para fazer. Paga você recebe é para varrer. Não é? E eu faço-me a impressão, não é? Ok, uma impressão, entre aspas, mas como é que as pessoas reclamam da sujidade que elas próprias fizeram? Mas pronto, e quando podem desfrutar da limpeza da cidade, não é? Se elas próprias também a construírem, não é? Nós temos que construir aquilo que desejamos, por isso não vamos sujar, neste caso. Estamos a usar este exemplo, porque me lembrou, até agora, por exemplo, uma coisa tão simples, não é? Como agora estão-se a introduzir novos contentores de lixo, não é? E é incrível que as pessoas não colocam o lixo dentro dos contentores, colocam ao lado dos contentores, no chão, não é mesmo? É só abrir uma porta e fazer isto, não é? Custa assim tanto, não é? Civismo, uma questão de civismo. Ponto de vista, exato. Mas pronto, isto aqui em termos é mais um exemplo, não é? Só para termos esse cuidado, não é? Com a vida, com o que nos rodeia, não é? Com o que é nosso, não é? Porque isto também é nosso, não é? É um bocadinho de todos nós. E pronto, reforçando a questão das intenções, a intenção, cá está, a intenção com que a pessoa, o desdém, agora usando o mesmo termo, não é? Mesmo exemplo, o desdém com que a pessoa vai com o seu saco de lixo e deixa ali, quando tem o contentor, que é só abrir a porta e colocar, esse desdém vai ser mau para ela também, não é? A pessoa pensa que, vou eu estar agora a pôr o lixo onde me mandam. Eu meto o lixo onde eu quiser. Sujar as mãos, não? Vou pôr o lixo onde eu quiser e ponho até já aqui, não é? Ou seja, de ser contra a sociedade, não é? Do contrariar tudo. Ou seja, isso é uma intenção, mas é uma intenção que vai ter uma consequência, não é? Que é só para a própria pessoa. Isto é chicotear nas próprias costas, não é? Por isso, cuidado, porque cada intenção, cada desejo tem uma possibilidade de realização, para o bem e para o mal, não é? Ou seja, e lá está, não é? Por isso, a intenção, não é? Já que existe essa opção, não é? E existe um solo tão fértil, não é? Tão abundante, não é? Temos um solo tão fértil e tão abundante, de uma potencialidade brutal, não é? Brutal. Vamos colocar as intenções certas, não é? Vamos colocar a observação certa, não é? Okay. E temos sempre a oportunidade de recuar, ver, escolher, adaptar, não é? Temos sempre essa opção. E era isso que vos tinha para dizer. E espero que tenha sido útil, não é? Que tenha sido útil. Espero que
que consigam, pronto, digamos, fazer a auto-observação, não é? Que consigam escolher aquilo que desejam, não é? Consigam escolher bem, escolham bem, não é? Sejam também o bem, não é? E pronto, e perceber essa capacidade que é de todos, não é? Que é nossa e que temos que usá-la como deve ser, não é? E está feito.